Afogosos do Marketing. Vai começar mais um episódio do podcast Fogueira do Marketing. E no episódio de hoje a gente trouxe um super parceiro, especialista em marcas, quase meu sócio, né, Evandro? Verdade, Evandro Martins da Blue Bossa. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Muito bem. E aí, explica um pouquinho, Evandro, o que a Blue Bossa faz? Blue Bossa é uma agência com foco em criação. É uma agência de design com foco em criação. A gente começou há 16 anos já, né? Agora em janeiro nós completamos 16 anos. E sempre com esse foco em criar marcas, criar identidade. Muito antes até de começar a se falar em branding, assim, estava bem embrionário esse assunto de branding no Brasil naquela época. Se confundia muito ainda branding com identidade visual, mas sim, a gente está desde essa época aí trabalhando com branding, né? Querendo ou não. Então, vamos lá, Evandro. Qual que é a importância da identidade visual para um negócio? Eu acho que é fundamental para qualquer tipo de negócio uma identidade visual bem estruturada e bem feita, né? Eu acho que ela pode ser até o divisor de águas ali entre o fechamento de uma proposta e o não fechamento. Muitas vezes porque o primeiro contato que... muitas vezes, né? O primeiro contato que o cliente tem com as empresas, com as agências, ou até com o cliente, com o próprio fornecedor, vendo uma proposta, vendo uma apresentação, vendo um site. Então, se a identidade visual ela não está bem trabalhada ali, pode ser até um item, um fator decisivo para gerar uma proposta e chegar num fechamento. Às vezes o cliente pode olhar e falar assim, putz, essa empresa não tem uma identidade sólida, não representa, parece que é uma empresa que não tem um produto, muitas vezes, do nível que ela tem, ou um serviço de nível para atender. E muitas vezes não é o que representa, né? Quando a identidade ela é mal trabalhada, a gente percebe muito isso. Muitos clientes chegam na Blue Bossa com esse gap, né? De não ter a marca que representa a essência da empresa. E é um grande desafio que a gente tem, que é sempre alinhar isso, né? Os serviços e a essência do negócio com a identidade que ele tem que ter. E qual que é a diferença, então, entre identidade visual e branding? Existem... Na parte acadêmica ali, existe uma diferença bem clara, né? O branding ele é o trabalho mais completo para a marca, né? Um trabalho com a marca mais completo, onde a gente define propósito de marca, posicionamento, missão. E a partir dessa definição, quando a gente chega na parte de expressões da marca, que entra a parte de expressão visual, que basicamente é a identidade visual. O que acontece, isso na parte teórica, né? A parte acadêmica ali da coisa. Quando a gente vai para a prática, eu vejo muito isso no mercado hoje. Muitas empresas de branding, né, que se vendem como empresas de branding, elas fazem um trabalho, muitas vezes, ali para encher linguiça, nessa parte de estratégia, de missão, de posicionamento, para justificar um valor mais alto e acabam entregando um trabalho lá no final, que tudo isso acaba culminando no trabalho, na entrega final, que é um trabalho de expressão de marca, expressão visual, expressão verbal. E aí essa entrega final, às vezes, ela não tem muita qualidade, mas eles se apoiam muito nessa parte de conteúdo ali no início, que muitas vezes não é nem muito bem fundamentada, né? Então, mas assim, na prática, o que eu acho, né? Pensando em agência, né? Que entrega um trabalho de branding muitas vezes, sem vender como branding. A gente, sim, pensa em conjunto com o cliente, a parte estratégica, a parte de posicionamento, só para depois a gente chegar nessa parte de expressão visual, que é a identidade visual. E não necessariamente esse trabalho precisa ser um trabalho mega complexo, cheio de etapas e reuniões e processos. Ele pode ser um trabalho mais fluido e muitas vezes o cliente já tem isso. Ele só não tem isso documentado. Então a gente senta, extrai tudo isso do cliente para conseguir chegar num resultado de marca interessante e que vá funcionar bem para o negócio dele, né? Até porque para a PME, eu acho que deve ter essa análise, né? Provavelmente do dono da empresa, do tipo,
quanto que eu vou investir nisso, Exatamente, né? Normalmente é um investimento que, na verdade, vira uma identidade visual, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que foi o Renato que comentou uma vez um termo que eu achei interessante, que é o branding light, né? Que ele falou. Ele falou, tô com projetos aqui de branding light. E aí, o que é? Que Não, light? É um trabalho de identidade visual com pensamento de branding. Então, assim, é o que a gente acaba fazendo, né? O Renato da Unânima? É. Ah, interessante. É verdade. Eu lembro dele falar isso. Ele comentou isso acho que numa das reuniões que a gente fez de network. Eu lembro que ele comentou. E é basicamente o que a gente faz desde o início, mesmo antes de se falar em branding, né, com o conceito que tem hoje, é o que a gente faz, que a gente entrega, né? A gente acaba tendo esse trabalho, essa preocupação, né, de investigação, até quando o cliente não tem um propósito ali de marca, um posicionamento muito bem definido, a gente ajuda, a gente provoca, né, para que ele consiga definir isso, para que a gente consiga também trazer a identidade linkada a isso para que o negócio funcione, né? Até porque eu andei vendo até algumas discussões em LinkedIn do quanto que branding, na verdade, é meio que feito por várias áreas da empresa, sim, né? É verdade. Quando você pensa que, assim, às vezes a percepção de marca, ela não se resume só àquilo que está sendo comunicado, mas toda a experiência de consumo, experiência, né? exatamente. Atendimento, nível de atendimento. Então, assim, não adianta a gente só... que bonitinho esse guideline aqui, vamos botar na fachada do prédio e no anúncio, né? Tipo, tem que fazer parte da cultura, né, da empresa. Agora, Evandro, também tem muito essa coisa... Porque a identidade visual, ela não é sinônimo do logotipo, que também tem outra... né, já mudou o termo. Tem logotipo e logomarca. Acho que não se usa mais logomarca também. Logomarca, na verdade, é uma redundância, né? Porque logo já é marca. Então, se falar logomarca, é marca-marca. Então... é uma redundância. O termo sempre foi errado, mas muita gente usava e ainda usa. Tá. E tem agências que usam. Sim, sim. Mas, enfim, logotipo ele veio muito da época também que... na época, lá nos primórdios, antes de computador, tal, se desenhava os logos tudo na mão, né? Então, muitas vezes, de onde vem esse termo, né? Existia aquela tipografia móvel, que é o tipo de metal. Das gráficas. Então, esse termo de logotipo vem muito dessa parte do tipo móvel, da marca. Tá. Tanto que desde que eu trabalho com marcas, eu evito o uso dessas palavras, né? De logotipo, logomarca é marca. Marca como expressão, né? E aí a marca da empresa é o logo, né? Ah, tá. Tanto que até tinha as réguas, né? Que você usava das fontes para desenhar, né? Uma palavra. Usava-se muito letra 7, né? Que é aqueles decalques para montar layout, até para fazer logo. Mas quando a gente tá falando da identidade... Vocês estão velhos, hein, meu? Não, isso a gente estudou, né? Tá no livro, Flávia. Você não lê. Sim. Tá lá na Barça, né? Aí entrega a idade do mesmo jeito. Então, mas assim, identidade visual, ela é muito... Ela é abrangente. Ela sim, não é só o logo. Não é só o logo, não é só a marca. A identidade visual, ela é todo o universo em que a marca é inserida. Então, tem várias camadas, né? A primeira camada, acho que a gente pode definir ali tipografia, paleta de cores, alinhamentos, elementos gráficos. Essa é a primeira camada, que normalmente é o que está no manual básico de identidade. Essa é uma identidade visual. Aí, a partir daí, começam os desdobramentos. Aí, nos desdobramentos, muitas vezes, a gente acaba criando outros elementos que apoiam também a identidade, que apoiam a marca. E aí entra também essa parte de identidade visual, identidade verbal. Aí, pensando em empresas mais estruturadas, né, maiores, aí já começa a desdobrar muito, né? Brand persona, aí começa... por isso que quando você pega um brand book, por exemplo, ele tem um calhamaço de páginas. Porque ele começa... Tudo que envolve esse universo da marca, ele vai ser, da forma correta, né? Teria que ser manualizado ali para que o discurso fique alinhado, né? Nessa cultura. Mas aí entra também a questão de porte das empresas, né? Tem empresas que estão preparadas, empresas grandes, que têm uma estrutura, que têm vários setores, que trabalham juntos. Aí sim, elas têm estrutura também para ter um universo de marca mais completo, mais...
mais... como que eu posso... Robusto? Mais robusto, mais denso. Empresas menores já não tem muitas vezes ele é o dono, mas estagiário. Tem empresas que é só o dono, né, que está na atuação ali na linha de frente. Tem empresas que têm equipes menores, tem empresas que estão focadas em outras estratégias. Aí você começa a diferenciar também varejo, indústria, serviços. Eu acho que o que a gente tem que ter a sensibilidade é entender que não existe fórmula pronta mágica, né? E mágica para todas as empresas. Dependendo da empresa que a gente atende, a gente desenha qual que é o formato que vai ser essa entrega. Se ela vai ser um pouco mais completa, se ela vai ser um pouco mais enxuta, depende do orçamento da empresa, da cultura também, né? Se eles estão preparados para absorver esse trabalho um pouco mais completo ou não. Então, a identidade visual ela pode ser muito completa, ela pode ter um universo bem grande, e pode também ter um universo básico. No nosso caso, na Blue Bossa, mesmo quando são empresas pequenas, por exemplo, um advogado trabalha sozinho e precisa de uma identidade, a gente consegue entregar pelo menos o universo da identidade ali básico que vai apoiá-lo no que ele precisa, né? Aí, a partir dali, se ele cresce ou se ele traz mais gente para a equipe, faz parcerias, aí a gente consegue depois evoluir com essa identidade, trazendo novos materiais. Mas a gente tem essa preocupação de entregar pelo menos um universo da marca que faz sentido para aquele negócio, né? Legal. E quando a gente fala de nome, né, que também tá relacionado com esses assuntos, o que você sente que são os maiores desafios assim da PME? Porque a Blue Bossa também trabalha com naming, né? Sim, sim. Aliás, o Evandro vai explicar o que é naming, para quem não... O naming é a criação de nomes, né? Eu acho que você falou qual que é o desafio, né? Eu acho que quanto mais o tempo passa, mais difícil fica criar um nome exclusivo. Por quê? As pessoas hoje, com a facilidade ali da internet, as pessoas às vezes nem têm um negócio, ou teve ali uma reunião, uma conversa de bar, e teve uma ideia sensacional, e fala assim, eu vou abrir uma empresa chamada X. Ela já vai lá no registro BR e registra a URL, e já vai lá no Instagram e cria uma conta com aquele nome. Muitas vezes ela nem usa isso, porque foi uma ideia ali de boteco, mas ela quis registrar. E aí, quando você vai fazer uma criação de naming, um dos itens é a possibilidade de registro, e não só o registro de marca, né? Mas um registro de URL mesmo, um registro básico ali de um perfil de Instagram. E quando a gente bate nesses nomes que já existem, e praticamente todos os nomes mega criativos já foram registrados. Aí a gente começa... Tem um limitador aí, né? Então, assim, quanto mais tempo passa, acho que aqui, enquanto a gente está conversando, tem um monte de gente registrando nomes aleatórios, e aí vai ficando cada vez mais difícil. Aí, como que funciona? Nós temos uma metodologia, existem várias metodologias de naming, né? E nós, por conta da experiência, né, nós pegamos várias metodologias e montamos uma metodologia própria. Onde a gente tem ali alguns caminhos para a criação de nomes com exclusividade. Muitas vezes são palavras que não existem, que não têm um significado, mas que elas vão remeter a alguma sensação, né? Ou por conta de uma sonoridade, ou por conta de uma sílaba tônica. Vai muito para a parte de conteúdo isso, né? Engraçado. Mas acho que a sensibilidade que a gente tem de comunicação dá essa bagagem para que a gente consiga criar nomes bons. E depois, no final, normalmente a gente apresenta para o cliente ali, falando de números, né? Normalmente, num brainstorm, a gente chega em números assim de 50, 60, 70 nomes. Daí que a gente parte para uma parte de pesquisa. Pesquisando viabilidade, já se faz um filtro. Normalmente, a gente chega ali em 4, 5 que são viáveis. E depois desses 4 ou 5 viáveis, nós montamos uma tabela. E aí, essa tabela é outro filtro, que a gente dá notas de acordo com alguns critérios. E aí, quais são os critérios? Conceito, pronúncia, grafia, possibilidade de registro e exclusividade. Esses são os critérios que a gente avalia. A gente dá notas ali de 1 a 5. E aí, é lógico que
no processo de criação, a gente já começa a ter alguns queridinhos ali, né? Nossa, esse aqui é muito bom. Esse aqui né? Então, se aprovar, esse vai ser legal. Aí já começa a pensar um pouco na identidade, sabe? Nossa, esse aqui com essas letras ia ficar muito legal. Então, mas essa tabela é a tabela que define o melhor nome. Aí a gente leva isso para o cliente, mas com a preocupação de que qualquer nome que ele escolha dali, consciente daquela avaliação, ele pode trabalhar com aquele nome e pode registrar aquele nome. Então, nessa parte da tabela também, o que a gente faz? Tem uma parceria com uma empresa de marcas e patentes, que eles fazem a pesquisa para a gente desses nomes e a gente já apresenta essa tabela com esse relatório de possibilidade de registro, de avaliação. Aí o cliente ele praticamente sai dessa reunião, se definiu o nome, ele já sai dessa reunião com a tarefa de entrar em contato com a empresa de marcas e patentes, que não precisa ser a nossa, né? Pode ser qualquer empresa que ele tenha o contato ou confiança, para registrar, porque a partir daquele momento a gente tem que proteger, né? O nome. Mas é isso, acho que tem detalhes que muitas vezes as pessoas não levam tanto em consideração quando se cria um nome, porque o empresário tem muito essa vontade, né? Eu quero criar o nome da minha empresa. E aí chega com um nome que às vezes é um nome em outra língua, com uma pronúncia diferente. Ou que é difícil escrever, né? As pessoas não acertam, né? Eu tive uma vez, eu dava aulas numa escola de maquiagem. E eles tinham um curso lá de influenciadores da beleza e tal. E aí eu dava um módulo, né, de marketing digital. E veio uma aluna que ela tinha uma linha própria de maquiagem. Não vou lembrar agora, mas assim, era um nome em inglês. E aí tinha Y, tinha várias letras que não são comuns no português. E era meio classe C, assim, o público. E aí, tipo, ela reclamava pra mim, nossa, ninguém acerta quando falam comigo pelo telefone, é difícil, não escutam as letras. As pessoas, elas têm essa... muitas vezes, por uma experiência própria, ela define e depois, quando ela vai para o mercado, que é o público dela, ela vê que não funciona. Funciona, né? E muitas vezes ela fica criando alternativas. Tem um negócio que é bem... O Oxo, né? Que é o... Sim! Todo mundo lê Oxo, gente. Mas eles tiveram a sacada legal, né? Porque embaixo do logo tem, né? Mas aí é um remendo. É uma muleta. É uma muleta. Mas assim, no caso deles, é uma grande rede, veio do México. Então, assim, tem toda uma... E daqui um pouco pega. E pega. Tem algumas coisas que no name a gente até, às vezes, a gente se permite algumas coisas. Por exemplo, o uso de uma palavra que tem uma sonoridade com C, né? Uma sílaba com C. E a gente, por uma questão de exclusividade, vai lá e troca por um K. Existe essa possibilidade. A princípio, ela pode ser uma questão negativa, mas por uma questão de pregnância, às vezes ela é a gente consegue reverter e fazer virar positivo. Carol com K, por exemplo. Eu fiquei uma coisa na minha cabeça. Você nunca vai escrever o nome da Carol com K com C. Porque você sabe que é Carol com K e pegou muito. E muitas vezes, eu não sei qual é a história do nome dela, né? Mas pode ser que ela que tenha virado o nome, né, o artístico Carol com K, por conta de toda hora ela ter que falar. Qual é o seu nome? Carol com K. Então, assim, essas pregnâncias, às vezes, de ter um Y até, ou um W... um K, que são letras que não são tão presentes no nosso vocabulário, no nosso alfabeto ali comum da língua portuguesa, nas palavras, né, que a gente tem no dia a dia. Muitas vezes essa letra pode ser no começo ali, no primeiro contato pode ser um problema de naming, mas que facilmente ele é revertido por uma vantagem por conta da pregnância. Legal. Então isso é interessante. A gente também... eu lembro que um dos primeiros nomes que nós criamos na Blue Bossa foi um nome de uma empresa de eventos que se chamava Citric. Na verdade, o nome era DVM Eventos, que era o nome as iniciais da dona, né? E quando ela teve um investidor que fez um aporte na empresa, o investidor falou, não quero ser sócio da empresa DVM, porque DVM são as iniciais, então a gente precisa criar um nome. Aí nós criamos o nome Citric. E era Citric com K no final. E eu lembro que foi justamente a gente conseguiu na época a exclusividade, tudo, foi bem legal o processo. E eu lembro que a gente usou muito essa ideia do K
essa pregnância do K, né? Na identidade mesmo, assim, na identidade visual e verbal. Pra ficar bem marcado mesmo. Então, isso foi acho que foi primeiro nome que a gente criou na época. A gente nem nunca tinha feito. Foi aí que começou esse trabalho, faz mais ou menos uns 15 anos isso. E essa coisa de nome, eu até estava escutando um podcast outro dia do Facundo Guerra, que ele estava entrevistando uma startup nova que faz saladas. E chama Algarri, não sei se vocês já ouviram falar. E é um nome muito inusitado, assim, para um restaurante de salada, né? E tô falando startup porque eles são mega inovadores na parte de logística, eles têm time de TI, apesar de ser uma cozinha, né? E aí eles falaram que eles já tinham essa história de, na família, ter negócio com alimentação, e eles já tinham trabalhado com alguma coisa de salada tal, e analisando o mercado, tudo é verde, fresh, salad. Né? E aí eles falaram, não, a gente precisa de um nome que seja diferente, e eles, por questão de posicionamento, acharam que tinha a ver com o público ser um nome feminino, e eles queriam remeter a alguma coisa positiva, então é a Olga que ri, e aí Olga ri. E literalmente eles têm uma logo que é um smile sorrindo, né? Sim. Então, para ver que, assim, às vezes até em categorias que estão meio saturadas, às vezes a gente tem que meio pensar fora da caixa para conseguir destacar, né? Tem uma empresa que eu conheço que tem um nome super criativo, que é a Zefini. Pois é. Não, eu adoro. Realmente. Qual que é a história do Tá de nome? parabéns. Então, ela, na verdade, é uma história meio pessoal, porque eu já morei na França. E a expressão Zé Fini, na verdade, ela vem do francês, que é c'est fini. E c'est fini acabou. Sim. E aí, o que acontece? Lá na agência, normalmente, a gente entra nos trabalhos para finalizar os trabalhos que não tem fim, né? Então, o site não vai pro ar. Por quê? Porque não tem o texto, né? O folder não fica pronto, porque não tem o texto. A apresentação não fica pronta, porque não tem o texto. Então, a gente vem com essa ideia de concluir os serviços, né? De comunicação. Zé Fini. E tem uma expressão que o Zé Fini era muito usado, acho que na escolinha do professor Raimundo. Que é o que todo mundo lembra. Assim, né? Os cringe. Os cringe tudo lembra. Lembra disso. Os 40 a mais, lembra disso. Vou pedir pra cortar depois essa parte. Né? Mas a pessoa acaba lembrando, né? Por conta de alguém, um personagem que usava, né? E eu acho que isso é legal. Acho que até... por mais que seja mais sofisticado o conceito, né? Por causa da França e tal. Mas eu acho que até um pouco dessa ideia do humor aí funciona bem, sabe? Funciona. Porque é um dos itens que traz pregnância. Você faz um vínculo com alguma coisa que já existe. Então, eu sempre lembro do nome Zé Fini e me vem a imagem, porque é fácil linkar, né? E é um valor da nossa marca, né? Essa coisa da alegria é valor da nossa marca. Então, tem muito a ver mesmo. E por que Blue Boss? Então, boa! Mas o nome Blue Bossa nasceu na época que eu fazia faculdade ainda. Então, assim, eu nem pensava em naming, e tanto que não é um bom nome. Não é? Não, ele tem um pouco de trava-língua ali. Blue Bossa, às vezes as pessoas não entendem também. Então, assim, por mais que a gente faça um trabalho de naming, eu acho que o Blue Bossa não é um bom nome. Gosto do nome, acho ele legal, acho sofisticado, funciona bem. O conceito dele é legal. Porém, eu acho que ele tem... Já recebi várias correspondências ou mensagens. Você é da Bossa Nova. Bossa Nova. Porque tem, acho que, produtora de vídeo, né? Bossa Nova Filmes. Blue Boss, já recebi também, de Chefe Azul. Chefe Azul. Sua identidade tem azul. Blue Nossa. Blue Nossa. Já tive várias interpretações do nome por conta de pronúncia. Provavelmente eu falei ou a pessoa não entendeu direito. Foi rápido. Mas o conceito do nome, de onde vem? Quando eu fiz faculdade, eu me formei, a gente fez um grupo de trabalho e nós fizemos o nosso tema de trabalho de conclusão de curso era o design da Bossa Nova na década de 50, 60 ali. Porque tem um designer, que é o César Vilela, eu nem sei se ele ainda está vivo, mas quando eu me formei ele estava vivo ainda, que é um carioca, que depois virou artista plástico. E ele que criou a identidade da Bossa Nova, porque tinha uma gravadora que era a Elenco, que todos os artistas de Bossa Nova eram lançados por essa editora, essa gravadora que é Elenco. E ele criou a identidade da Elenco e ele meio que criou uma identidade para todas as capas. Ele quase que criou ali
movimento. Foi muito interessante assim, o que ele fez. Ele meio que padronizou a identidade. Então, quando você chegava numa loja de discos, tinha todos os discos de todo mundo, cada artista se expressava de uma forma ali, né? Com a capa colorida, com foto, sem foto. E quando você olhava a capa do elenco, você sabia, essa capa é da elenco e é de Bossa Nova. Esse artista é Bossa Nova. Exatamente. Então ele criou uma identidade da Bossa Nova. Que legal. E a gente fez um trabalho sobre isso. E aí, nessa época, o Glauber, que se formou comigo, que foi um dos meus primeiros sócios na Blue Bossa, eu tive 3 sócios. Nossa, que nome artístico, Glauber, né? Glauber, né? Tá vendo? Ele era muito musical, assim, ele gostava muito de música, ouvia a Bossa Nova. Foi ele até que puxou o conceito do trabalho, né, de conclusão de curso. E eu lembro que conversando com ele, a gente estava muito com esse negócio de bossa. E aí precisava criar um nome para a agência e eu falei, putz, eu gosto muito da bossa por conta da sofisticação dela e da simplicidade, porque a bossa nova é conhecida como samba de uma nota só, né? Aí eu falei, a simplicidade da bossa nova é o que eu quero pro meu trabalho. Eu quero fazer um trabalho sofisticado, é a minha linha de identidade ali que eu quero trabalhar. E aí eu lembro que conversando com ele, ele falou, o blues também é legal, porque o blues tem a força ali, né? Tem uma questão de criatividade muito forte, de adaptação, né? De improviso, que é interessante também. Eu falei, nossa, então acho que seria... vem de blues, de blues. Porque o blues, bossa, não funcionava. Aí eu tirei o S. Sonoro, né? Aí eu tirei o S e ficou blue bossa por conta disso. Mas hoje, quando eu vou passar meu e-mail por telefone, por exemplo, eu falo, é blue de azul, bossa de bossa nova. Porque aí fica mais fácil para a pessoa entender que é blue e bossa com 2 S, né? Entendi. Mas é isso. Muito bom. Muito legal. Muito bom. Agora, Evandro, a Zefini é super parceira aí da Blue Bossa, né? A gente acaba fazendo muitos trabalhos a convite da Blue Bossa para trabalhos complementares mesmo, né? Para enriquecer aí o trabalho de identidade visual, enfim, de uma série de coisas. Então, eu queria entender um pouquinho mais o que você acha dessa coisa do conteúdo dentro do teu trabalho, né? Eu acho que o meu trabalho não existe sem conteúdo, né? Acho que por mais que o cliente muitas vezes chega e precisa só da identidade, no desdobramento a gente precisa muito do conteúdo. E muitas vezes, antes até da criação da identidade, como é o caso do cliente recente, né, que a gente fez na apresentação ontem, ele precisava de um trabalho de construção de propósito, de missão, de manifesto. E esse é um trabalho que é puro conteúdo, né? Então, eu acho que o nosso trabalho não funciona sem o trabalho de conteúdo. Tanto que a nossa parceria está aí para uns 10 anos já, acho que até mais, né? E assim, eu acho que o conteúdo, né? Ele está presente em todas as peças de comunicação. E para a gente ter esse apoio, né? Não como um funcionário ali, mas como uma empresa parceira, dá a segurança de que o melhor trabalho está sendo feito, né? Quando a gente teve um período da Blue Bossa, nesses 16 anos, que a gente teve pessoas de redação dentro, né, da equipe. Só que eu sou um cara que eu não tenho muito... Por mais que... Acho que quanto mais a gente envelhece, mais bagagem a gente pega em todas as áreas, né? Mas, assim, eu nunca fui um cara muito de escrever. Da escrita, né? Da direção. Então, como que eu vou coordenar uma pessoa que tem essa especialidade se eu não tenho você não domina como? Também. Então, eu acho que até não só na área de conteúdo, acho que a gente acaba fazendo isso para várias áreas, né? Até a parte de programação, áreas mais técnicas. Eu deixei de contratar freelancers para eu coordenar e comecei a contratar empresas mesmo, porque aí é onde a gente tem mais segurança, né? E voltando à pergunta, né, eu acho que o conteúdo é essencial. Eu acho que não tem um trabalho de comunicação sem um conteúdo bem feito. E quando não tem um conteúdo bem feito, as pessoas fazem de forma meio que caseira, é quase que pedir para o sobrinho criar uma marca, né? Você percebe que muitas vezes quando acontece isso, o cliente não quer um trabalho de conteúdo e ele fala, não, pode deixar conteúdo, eu crio, ou tem alguma coisa aqui. A gente percebe que a identidade ela começa a ficar um pouco capenga ali, ela cria alguns problemas estruturais até para a própria identidade da empresa. Então a gente e tem vários trabalhos, né, Evandro, que às vezes já está meio que pronto e aí gonga porque esbarra no conteúdo, né? O cliente, não, eu mando, aí... E chega na hora e fala assim, mas isso aqui que você falou que é mandar de conteúdo? Então não, então vamos dar um passo para trás e vamos começar. Vamos repensar esse conteúdo. Exatamente.
Mas quando a gente fala de conteúdo, também a gente vai para a seara, tipo, de não só, digamos, a escrita de marca, mas também de conteúdo editorial mesmo, sim, né? Tipo, e-books, infográficos, que eu acho que, sei lá, na última década, né, ou os últimos 5 anos, eu acho que foi o boom, né, com a internet, coletando dados e tal. São conteúdos mais estratégicos, né? Que aí faz parte também de estratégias de vendas, estratégias comerciais mesmo, né? De posicionamento ali. Aliás, a gente tem um case super legal, nós 3, né? Agora eu tô lembrando, a Quartz, etc. Sim. Né? E geramos muitos materiais ricos ali, né? Não, super legal. Porque eu acho que justamente quando você vai juntando várias pessoas com as suas expertises e aí a gente entrega o trabalho no conjunto, aí é que a gente vê o quanto rende, né? Sim. Porque eu vi que o cliente até hoje mantém no site, né? Ele já não é cliente de nenhum de nós, mas ele mantém. Sim. E aí o que eu ia te perguntar é assim, às vezes, quando você vai diagramar, digamos, um material, já tem uma identidade pronta, né? E ela pode estar bem estruturada ou não. Sim. Como que é lidar com materiais assim, né? Para fazer uma aplicação, às vezes é um cliente que a logo, sei lá, é da década de 90. Como é que você Nossa, é verdade. lida com esse tipo de situação? Acontece muito isso, né? Por mais que seja a nossa principal atuação, que é a criação de marca e identidade, muitos clientes já vêm com a identidade pronta. Principalmente quando são clientes grandes, né? E a gente precisa trabalhar os materiais ali com uma identidade que já existe. Sim. Quando são clientes grandes, às vezes o material de comunicação é muito bem feito e muito bem estruturado. Marca já é mais e aí então fácil, isso ajuda a gente a ter um direcionamento ali. Como somos especialistas em marca também, nós sabemos utilizar da melhor forma, né, esses manuais para conseguir aplicar a identidade. Quando são clientes menores, que não necessariamente tem um manual de marca, muitas vezes nem tem a marca em vetor, né? O cliente chega com uma marca em PNG ali e é a única versão que PDF. tem. Usa aí esse PDF. Aí, ou manda até no Word, né? Você fala assim, a marca tá aqui no Word. Eu já mandei no PowerPoint. Mas aí o que a gente faz normalmente? A gente entende se existe uma penetração ali para a gente conseguir chegar e falar para o cliente: podemos trabalhar a identidade minimamente aqui para melhorar? E aí, se o cliente aceita, às vezes ele até aceita fazer um trabalho mais completo de identidade, a gente parte para esse caminho. Sugerem uma revisão, né? Quando a gente vê que não tem essa abertura, né, para chegar com essa proposta, a gente faz o possível para trabalhar a marca e a identidade da melhor forma possível. E muitas vezes a gente acaba criando mais camadas ali para aquela marca que muitas vezes é muito simples. A gente acaba criando mais camadas de aplicações, né? Definindo elementos gráficos novos, definindo uma paleta de cores complementar àquela identidade que existe. A gente define uma tipografia nova, complementar também àquela que existe, ou troca uma tipografia que a gente percebe que está mal aplicada, está mal feita. Então, a gente quase que refaz a identidade sem falar. Sem criar um logo novo, né? A gente mantém a marca, né? Mas o universo dela a gente tenta... Quando é um cliente que a gente sabe, por exemplo, a gente vai fazer um trabalho de redes sociais mensal para o cliente, com uma quantidade de posts por mês, e a gente vai precisar trabalhar isso por vários meses. Então, a gente... até para ajudar o nosso trabalho, a gente já tenta reestruturar, padronizar isso. E quase que a gente cria uma identidade nova sem mexer na marca, né? Sim. E casos que são clientes maiores, a gente fez agora um trabalho para Aeon, que é uma grande empresa da área de benefícios, líder mundial, tal. E o manual de identidade deles é muito completo, assim, mas absurdamente completo. Eles mudaram de identidade recentemente e a gente fez um relatório. Esse relatório a gente fez exatamente seguindo todas as premissas ali do manual de identidade que eles têm, do Brand Book, que é muito completo. E foi um trabalho que bateu no cliente e foi aprovado de primeira, assim, porque estava muito redondinho. Mas aí não teve tanto um trabalho de criação, mais um trabalho de interpretação daquele material. Que também, se for uma pessoa que não está acostumada a trabalhar com identidade, não tem essa bagagem, vai ficar patinando. Porque vai querer criar coisas numa situação que ali não dá. Então a gente tem essas duas coisas, né? Tem aquele cliente que já vem com uma identidade muito bem estruturada, que a gente só vai trabalhar em cima dela, sem mexer, só aplicando. E tem esse cliente que a gente vai
criar uma identidade nova sem criar uma marca nova, né? Entendi. Não. Ô, Evandro, eu percebo que muitos empresários, talvez até o perfil mais da PME, às vezes ele faz lá uma marca, né, para abrir a empresa, faz daquele jeito e fica pegado, né? E às vezes parece que ele perde um pouco o senso crítico sobre aquela marca. Você tem alguma dica para, eu sou empresário, eu quero saber se minha marca tá mais ou menos, pelo menos, ou se ela tá apresentável. Você tem alguma dica para dar? Assim, se ele bater o olho e ver tal coisa, não sei. Eu sei que é difícil, né? É difícil. Ter esse senso estético, talvez, não sei o que é. O que eu percebo muito nos clientes, eles só vão perceber que está tão defasado. Quando ele procura a agência para criar uma nova identidade, provavelmente alguém já falou para ele ou ele percebeu. Ah, tá. Né? Então, assim, nesse ponto, acho que dificilmente eu que chego para o cliente e falo, nossa, essa marca não está legal, a gente precisa refazer. Muitas vezes ele já vem com que alguém já falou para ele ou ele percebeu. O que eu acho que pode ser um caminho para que ele perceba isso? Analisar as empresas líderes do mercado que ele atua. Se, por exemplo, uma empresa... Vou falar de negócios mais simples, assim. Uma pizzaria que está num bairro nobre, numa cidade que tem mais 5 pizzarias lá. E, de repente, começa-se um movimento de aquela pizzaria reformou, mudou a identidade, mudou o cardápio, começou a aumentar a clientela, se reposicionou, aí a outra faz a mesma coisa e tal. Se ele percebe que existe esse movimento e começa a comparar o negócio dele com o negócio dos outros e vê que ele está ficando, de certa forma, para trás, provavelmente um trabalho ali, não só de identidade, mas provavelmente ele vai precisar fazer alguma coisa para mudar, né, essa percepção que o cliente dele tem. Começa pela identidade, depois pode ir para uma arquitetura. Então, acho que quando a gente fala de restaurante, principalmente, isso vai contar muito. Se é um negócio de serviços ou uma indústria, eu acho que olhar para os líderes de mercado é interessante, porque ele vai ver. A Aeon, por exemplo, que eu dei o exemplo agora, é uma empresa gigantesca que acabou de reestruturar a identidade dela. As outras empresas que são da mesma área ou áreas coligadas ali, elas podem olhar para essa identidade e falar, putz, olha que movimento legal que ela fez. Aí olha para a sua identidade, como que está a minha identidade? Aqui eles deixaram mais clean, mais limpa, estão usando mais fotos de pessoas. Putz, como é que está a minha aqui? Não, a minha ficou até infantil perto dessa, porque a minha está mais colorida. Lógico que tem uma questão de posicionamento, tudo, mas eu acho que comparando, para o empresário, né, que muitas vezes tem um pouco de... não tem tanta facilidade para identificar, né, se a marca está boa ou não. Eu acho que comparando com o mercado, concorrentes diretos e referências mesmo, né? Sim. Eu acho que essa comparação pode ser interessante para ele identificar. Eu até ia comentar que, assim, às vezes a gente olha para o mercado e de tempos em tempos as grandes marcas também fazem uma renovação, Sim. né? Como a gente viu agora a do Itaú, né? Que Sim. gerou algumas polêmicas aí no mercado. Você vê como algo que é essencial, a marca realmente ela precisa se atualizar de tempos em tempos? Então, aí depende muito da marca que ela tem. Porque eu até escutei, acho que um podcast uma vez, falando que, assim, sei lá, há 10 anos atrás, você pegar um Pão de Açúcar, mesmo o Itaú, a tendência era de... as linhas que vinham da década de 90, elas eram muito retas, com arestas, né? Muito pontiagudas. E aí, nessa passagem para os 2000, tinha essa coisa de deixar mais arredondadinho, com um sombreado, né? Essa coisa mais do 3D, porque a mais gente estava fofinho, começando, né? A usar já o celular, né? Eu acho que meio que foi um universo que foi trazendo para a gente visualmente referências. Então, assim, o quanto que você acha que isso é aplicável a todo mundo? Isso é um imperativo ou não? Então, eu acho que foi muito da estratégia e muito do momento das empresas. Mas, assim, o que eu sempre, desde o começo, eu batia nessa tecla. A marca, ela tem que ser atemporal. A identidade, ela tem que ser atemporal. Se ela começa a seguir muita tendênciazinha, ela vai ficar datada. Então, se ela ficar datada, mudou a tendência, ela já está ultrapassada. Então, você tem... O Itaú é um case clássico. A marca do Itaú sempre foi muito boa, aquela clássica, antiga. Sim. Só que aí eles começaram a querer sempre estar na tendência. E quando você cria essa necessidade de sempre estar na tendência, você cria uma necessidade de mudança a cada mudança de tendência.
Se você pega outras marcas que são fortes, que não mudam, que empresas grandes, tem muita referência assim, de empresas que são muito grandes, muito estruturadas e não mudam. Por quê? Porque elas são bem feitas e são bem sólidas. Então, eu sempre bati muito nessa tecla. A marca, ela não pode ser datada. E se ela precisa ser mudada em menos de 5 anos, ela é uma marca ruim. Então, assim, ela tem que ter no mínimo 5 anos de vida. E não necessariamente nesses 5 anos ela precisa ser refeita. Tá. Muitas vezes era só um facelift ali, um pequeno ajuste que vai fazer com que ela ganhe vida para mais 5, 10 anos, entendeu? Isso é legal. Isso eu acho que... Eu vejo muito isso, sempre bati nessa tecla. Quando eu pego o portfólio da Blue Bossa, a Blue Bossa tem 16 anos, né? Quando eu pego o portfólio da Blue Bossa lá do começo, tem algumas marcas que eu identifico um pouquinho datadas ali, que eu falo, putz, aqui hoje essa marca não funcionaria. Mas eu acho que grande parte das marcas, quando eu olho hoje, mesmo marca com 10, 12 anos, eu olho e falo, putz, essa marca ainda é atual. Essa marca ainda funciona. Tem muitas empresas que até fecharam já, ou foram compradas e absorvidas por outras organizações e a marca deixou de ser usada, mas eu ainda olho para aquela marca e falo, putz, essa marca ainda é atual. Acho que isso é importante, a gente buscar cada vez mais isso. E é muito mais importante você buscar essa... consistência do que ficar na onda do momento ali, sabe? Sim. Então, eu acho que até, de certa forma, uma crítica para grandes marcas que ficam mudando o tempo todo, né? Vejo, talvez isso também justifique um investimento grande que tem em equipes, em agências, e as pessoas acabam criando demandas para conseguir justificar aqueles valores absurdos que se cobram, né? Entendi. Pode ser isso. E, às vezes, quando a gente olha para pequena empresa, assim, tem alguns elementos de marca que a gente vai percebendo que eles dificultam o trabalho do dia a dia, né? Principalmente, eu acho que quando vem para brinde... às vezes numa aplicação no mobile muito pequenininha, normalmente ali vai se começando a ter indícios de que ali não está funcionando, né? Sim. Tem outras situações ali que você percebe que são comuns das pessoas olharem e falarem, acho que isso aqui não precisa de uma refação, precisa de uma revisão, assim? Eu acho que quando a marca é bem construída, ela prevê todas essas situações, né? Das aplicações, né? A gente fala muito até hoje de aplicação responsiva, né? Que é um termo do digital que veio para o branding, para a marca. Que é a aplicação responsiva. A marca ela tem que ter versões mais completas, muitas vezes com tagline, com todos os detalhes, e ela vai ter uma versão, ela vai diminuindo, né? A versão um pouquinho menor, mais simples, ela não vai ter a tagline, até chegar numa abstração que vai ser o ícone, por exemplo, que vai ser o ícone para uma aplicação, por exemplo, num ícone de aplicativo ali que vai no Instagram, ou no Instagram, então assim, quando a marca ela é bem construída, ela vai ter a versão PB, a versão monocromática, mesmo tendo degradês e volumes que pode ser que tenha, ela tem que ter uma versão monocromática, ela tem que ter uma versão, quando tem esses degradês e várias cores, ela tem que ter uma versão simplificada de uma cor, que é para aplicação num brinde com gravação a laser, por exemplo, um bordado de uma camiseta num uniforme. Então, quando a gente constrói, a gente tem essa preocupação, mas não são todas as empresas que têm essa preocupação. Muitas vezes... os sobrinhos, né? Aí o que acontece, a pessoa acaba criando aquela marca que na versão principal dela ela é toda vistosa, cheia de volumes e... Só que aí quando você diminui, ela some, ela entope, ela não funciona, ela vai para um brinde, ela fica horrível, vai para um bordado, não funciona. Não dá leitura. Então assim, existem essas pegadinhas, né? Esses detalhes que muitas vezes a pessoa fala, eu sou criativa, eu vou fazer aqui a marca para a empresa tal, sem ter muito conhecimento, quando vai só perceber a necessidade de ter versões diferentes depois na aplicação, né? Ô, Evandro, quantas marcas você já criou? Você tem a ideia? Eu contei há uns 3 anos, mais ou menos, eu contei. Tinha 400 e poucas marcas. Olha, que legal. E agora... como é que foi criada a Blue Bossa? Então, a Blue Bossa ela teve 2 identidades até hoje. A primeira, que foi quando a gente lançou,
que foi muito legal, porque ela representava bem ali a essência do nome, da atuação. Até saiu, foi uma marca que ela foi... Nós fomos convidados por uma revista, na época, uma revista de design, que era uma editora internacional, que tinha uma edição no Brasil. E eles convidaram a Blue Bossa para falar da nossa marca. Que legal. Porque eles gostavam... A editora, né, que estava escrevendo a matéria, gostava muito da nossa marca. Já tinha visto em alguns lugares, e ela chamou a gente para falar. E era uma marca all-type, era simplesmente Blue Bossa. Sério? Tinha ali um trabalho de cor, de tipografia, com pesos diferentes, mas era uma marca all-type. Nossa, você explicando toda a história, eu já imaginei calçadão do Rio de Janeiro, uma coisa com, né, pão de açúcar. Umas notas musicais. Praia, não sei. Então, a identidade ela era bem mais limpa, assim, né, mais clean. O nosso trabalho de conclusão de curso, ele é bem rio, assim, é bem legal. Já tem até hoje o material. Mas a marca da Blue Bossa, a primeira versão foi isso. Só que apesar de ser uma marca simples, a gente usava e abusava ali das aplicações, né? Então tem muitos materiais que a gente fez com essa primeira identidade da Blue Bossa que, na hora de imprimir um cartão de visitas, por exemplo, a gente usava tinta especial, um processo de impressão diferente. A gente fez alguns brindes ali no começo da Blue Bossa também, que foram coisas assim que a gente investia muito na produção mesmo, sabe? Legal. Então, acho que... Tinha um lado da estratégia, né? De como usar isso. A marca ajudou a gente... Ela ganhou muita força com essa parte do desdobramento dela. Aí, quando a Blue Bossa... Teve duas fases, né? Eu falei com o Glauber, que é um amigo de faculdade, foi meu sócio. E o nome dele é Glauber Roger. Nossa, não é possível. Esses pais foram geniais. O pai dele era muito criativo. E ele... quando eu abri a Blue Bossa, até por conta desse lance da faculdade, tinha saído da faculdade fazia pouco tempo, 1 ano. Então estava tudo muito ali latente, né? Aquele contato com as pessoas e tal. Aí a gente abriu a Blue Bossa. Eu, o Glauber, a Raquel e um outro sócio que era um Cláudio, que ele é um cara que ele tinha uma agência pequenininha e ele tinha já alguns clientes e meio que a gente se conheceu, tá? A gente trouxe ele para a sociedade. Mas o Cláudio, ele ficou 2 meses e a gente acabou saindo porque ele não estava na mesma pegada, tal. Aí ficou eu, o Glauber e a Raquel. O Glauber responsável pela parte de digital e a Raquel atendimento e eu criação. Aí o Glauber, ele acabou mudando para os Estados Unidos e aí saiu da sociedade. Ficou eu e a Raquel por muito tempo. A Raquel foi minha sócia por 6 anos. E aí, quando a Raquel saiu, aí eu senti essa necessidade de também repaginar a identidade da Blue Bossa. Tanto que era uma coisa tudo muito fundo claro, tudo muito limpinho e tal. E aí a gente mudou para fundo preto. Uma coisa foi uma mudança bem radical assim, de identidade. Mas continuamos com uma marca all-type. Tinha um universo ali de identidade um pouco dinâmico ali, de usar uns elementos gráficos e tal. Também com essa preocupação de produzir materiais com tipos de impressões especiais, artesanais. Então, assim, a gente tinha essa preocupação. Alguns brindes ali também para deixar a marca mais um pouco mais consistente, né? E aí, isso aí faz... Essa nova marca, ela tem mais ou menos tá indo para quase 10 anos já. Já? De identidade. Caramba. E aí o que a gente fez, na verdade, só quando começou a popularizar mais redes sociais e tal, a gente sentiu a necessidade de ter ali um ícone, um avatar. E aí nós criamos um bebê, que é o ícone que a gente tem hoje, que a gente usa bastante como assinatura ali. Mas ele não faz parte da marca, né? Ele é um ícone que é um elemento gráfico, que ele é construído com a mesma tipografia da marca, mas ele é um elemento gráfico acessório, né? Ele sempre está na nossa prancha, por exemplo, é a marca de um lado, o ícone do outro. Ele não está vinculado à marca. Legal. Bom, eu acho que agora chegou o momento. Vamos jogar o Evandro na fogueira. Acho que ele é o convidado mais nervoso. Tá tenso. Tá tenso. Vai, quer começar? Fogueira. Vou começar. Vamos lá. Uma memória, Evandro. Acho que agora falando um pouco da história, né? Eu lembro muito do começo da Blue Bossa. E acho que uma coisa assim, pensando em trabalhos, né? O nosso brinde de 1 ano de Blue Bossa. A gente fez um brinde que foi uma coisa assim que marcou muito.
E eu lembro muito disso, assim. Então, acho que é uma memória boa. Conta pra gente que cliente é esse que marcou as pessoas. A gente tinha um cliente nessa época que era um Roberto Coelho. Ele era um produtor musical, tem uma produtora de áudio. E ele tinha acabado de lançar um CD, assim, com várias músicas que era uma bossa nova lounge, assim. Era bem interessante. E aí, conversando com ele, na época ainda tinha pendrive, né? A bossa... Então, assim, há 15 anos atrás a gente usava muito o pendrive. E o pendrive era um brinde. Era um brinde muito legal, assim. Sim. Aí nós criamos um pendrive da Blue Bossa com todas as músicas do Roberto Coelho. E a gente fez uma embalagem, que era uma embalagem que ela tinha o tamanho de uma embalagem de CD, assim. Só que ela era feita de papel, com um sanduíche de vários papéis, assim. Com serigrafia, tudo muito legal, assim. Uma capa super legal, as músicas atrás. E aí a pessoa, quando recebia, quando ela abria essa embalagem, ela meio que quebrava a embalagem no meio e o pendrive estava ali dentro. E foi uma embalagem que ganhou prêmio na época. E a gente com 1 ano de vida, né? Assim, começando a trabalhar. Então isso é uma coisa que marca muito, assim. Sim, que legal. Marcou muito, né? Uma conquista profissional? Uma conquista profissional? Quando a gente... Nessa pergunta a gente pensa muito em prêmios, né? Mas eu acho que, pensando assim... Eu acho que eu valorizo muito mais o cliente do que um prêmio, né? Então, eu acho que quando um cliente se emociona numa apresentação de um trabalho, é mais do que um prêmio que a gente ganha um troféu numa premiação. Acho que é um reconhecimento. Então, assim, a emoção do cliente, acho que é verdade. A principal conquista profissional. Muito bom. Uma pessoa inspiradora. Uma pessoa inspiradora. Para mim, tem uma pessoa que foi uma inspiração muito grande, que é o Paulo Ferrara. Ele é professor da Belas Artes, ele foi professor da Dani, inclusive, de arquitetura, de desenho, né, para arquitetura. E ele Dani é o dono... esposa do Evandro, certo? Isso, minha esposa. Ele foi o primeiro chefe, né? A primeira agência de design que eu trabalhei foi na agência dele, que era a Sansei. E acho que para mim ele foi o grande professor mesmo, assim, aprendi muito mais com ele do que na própria faculdade. E é um cara que eu até perdi contato, assim, a vida acabou levando a gente para rumos diferentes, mas é um cara que para mim ele vai ser uma inspiração pro resto da vida. E um arrependimento profissional? Um arrependimento, talvez... Tô até um pouco emotivo, assim, pensando nisso. Mas talvez não ter mantido contato com pessoas importantes que fizeram parte da minha trajetória. Não só no caso do Paulo, acho que é uma das pessoas. Nós vamos marcar o @ do Paulo aqui. Paulo, temos um recado para você. Mas acho que, assim, funcionários que passaram pela Blue Bossa, clientes que a gente atendeu, que encerramos um ciclo de atendimento ali, muito legal, e depois acabamos também perdendo contato. E não ter, acho que o arrependimento de não ter mantido contato com pessoas importantes que fizeram parte da minha história, assim, acho que é o ponto, né? Um sonho, Evandro? Sonho? É difícil, né? Eu acho que, para mim, hoje, no meu momento, acho que se eu conseguisse conciliar a minha trajetória profissional com família e um hobby, seria o ideal. Então, assim... Conta do seu hobby, Evandro. Eu pratico, né, corrida de montanha, corrida de trilha, ultramaratonas. E até estou tentando, assim, aos poucos. Acho que esse ano foi um ano que aconteceu bastante, assim, de conseguir trabalhar com o esporte, né, também, criando marca, identidade, né, para eventos esportivos, para clientes da área esportiva. Então, isso eu acho que me dá um pouco mais de prazer. O design é uma coisa que, para mim, preenche muito, né? Independente se eu estou fazendo a marca para um advogado, para uma indústria, eu acho que quando a gente chega num resultado bom, isso preenche muito. Mas acho que trabalhar com esporte é uma das coisas que hoje me atrai mais, assim. Conseguir vincular, né, o design, a criação com o esporte, principalmente o esporte que eu gosto, que é a corrida de montanha, para mim seria o ideal se conseguisse deixar isso um pouco mais próximo. E tenho respeito por? Eu tenho respeito por diferenças. É muito importante isso. Eu acho que o tempo todo a gente fica... Acho que o ser humano tem essa característica, né? De ficar sempre querendo... Olhando para as pessoas e julgando na cabeça, assim, né? Nossa, mas a fulana faz assim, ela poderia fazer assim.
E eu, o tempo todo, eu fico me policiando. Porque é normal que esses julgamentos venham na nossa cabeça, na parte profissional, falando de cliente, falando até de parceiros de trabalho, funcionários. A gente tem essa mania, né, de querer ficar sempre criando julgamentos na cabeça. E eu tenho uma preocupação muito grande em não julgar, tentar não julgar e respeitar as diferenças, né? Acho que cada um tem uma história, cada um tem um momento de vida, cada um tem uma característica, né? E a gente não cabe a gente ficar querendo julgar, ter que ficar julgando e achando porquê em tudo, né? Acho que a gente tem que respeitar a diferença, acho que é importante. Agora, Evandro, a gente pode pedir pro sobrinho fazer a marca da nossa empresa? Pode ou não pode? Pode, mas depois não reclama, né? Boa. Não, mas assim, eu acho que... eu sou sobrinho também, né? Eu tenho um monte de tio. Então, assim, se meus tios tiverem uma empresa também. e me pedirem para fazer uma marca... Até se surgir uma situação curiosa, assim... Eu tenho um tio que ele é muito atuante assim, na área comercial e tal. E ele foi trabalhar num cliente muito grande, numa empresa muito grande. E aí eles estavam num momento de reformulação de identidade. Aí ele me ligou. Evandro, você consegue fazer uma reunião aqui com o dono da empresa? Eu falei, pô, que legal, consigo, né? Ele, porque eu falei para ele que ele falou que estava fazendo aqui, conversando com algumas agências. Eu falei, pô, meu sobrinho faz. Aí eu falei, não fala isso. Não fala isso. Fala que você conhece um cara, que é um profissional, que tem uma agência. Não fala que é seu sobrinho, porque essa frase não vai ficar legal. Não vai colar bem. De duas uma. Ou ele ia falar, não faz jeito, ou ele ia falar assim, vai cobrar barato. Vai cobrar barato, E no Canva, pode? O Canva é uma ferramenta boa. Por quê? Ele tem muitas possibilidades. Acho que depende muito de como ela é usada. Uhum. O mínimo que você tem que ter para utilizar o Canva com qualidade é senso estético. É que tem gente que não tem. Então, assim, a ferramenta depende. O cara pode ter o melhor computador com os melhores softwares que não vai sair nada. O Canva é uma ferramenta. Então, assim, como ferramenta ele é muito bom. Vai depender muito de quem está operando ele, né? E eu acho que para alguns negócios, né, para alguns tipos de negócios, justifica, né, utilizar o Canva. Então, porque às vezes no início você está totalmente sem grana, você está testando ele alguma acaba viabilizando, coisa, né? Então eu vejo o Canva como uma... É igual o Wix, né, também, para construção de site. Sim. Tinha uma época que todo mundo... o Wix, nossa... Não, o Wix é uma boa ferramenta. Evoluiu o que eu falo muito, para os né? meus alunos. Tem muita gente que mete pau, né? Mas eu acho que, assim... Quando fala em SEO, normalmente a gente prega, né? Se você puder fazer em WordPress, eu acho que é melhor. Né? Mas, assim, já me reportaram que o Wix já deu alguma melhorada e tal, nessa Eles evoluíram parte. Bastante. Mas eu acho que quando a gente está do nada, né, montando uma empresa com pouco recurso e tal, eu acho que é válido, né? E depois, melhor do que não ter o site, né? Do que não ter nada. É o que eu falo para todo mundo. Mas, assim, ter também a noção de que, assim, você vai profissionalizando todas as áreas da empresa. Sim. Então, o marketing também é legal você separar ali a verbinha para ir evoluindo, né? Sim, exatamente. E vamos lá, a pergunta derradeira. O que você queimaria no jeito que as empresas fazem marketing atualmente? Ou que como elas trabalham com branding ou identidade visual? Vamos lá. Eu acho que principalmente falando de branding, tá. O volume de trabalho que se coloca em cima de um projeto sem necessidade para justificar verbas altas. Tá. Isso, para mim, assim, eu participo, né, junto com outras agências, não dizendo que as agências que eu participo façam isso, mas muitas vezes eu percebo no mercado que se cobra assim, muito mais do que deveria se cobrar, e na entrega fica uma encheção de linguiça ali desnecessária e muitas vezes assim, extensa demais para justificar o valor cobrado. E o resultado final não representa o que o cliente está pagando. Muitas vezes o cliente nem usa, né? Não. E às vezes e não justifica no resultado final, às vezes nem reflete tanto no resultado final, né? Então isso é uma coisa que eu assim abomino. Quando eu entro nesses processos grandes assim de branding, muitas vezes a Blue Boss é contratada para isso. É até um pouco polêmico isso, né? Mas eu fico com dó do cliente, assim, muitas vezes. Que eu falo, putz, não precisava desse processo dessa forma, extenso desse jeito, gerando todo esse custo, só para justificar um valor de projeto maior, sabe?
Legal. Então, tem gente que já... É uma maldita fórmula pronta, né? Sim. A pessoa chega assim, um projeto de brand, custa tanto. Mas nem ouve o cliente, o que ele precisa, a real necessidade dele, né? Sim. Então, eu abomino isso. Muito bom. Polêmico, hein? É assim, né? A gente só traz gente polêmica. Que queima aqui na nossa fogueira. Evandro, super obrigada. Adoramos te receber. Deixa os seus contatos, né? Sim. A Blue Bossa tem o site Blue Bossa, que também é um site que o .com.br hoje funciona, mas por muito tempo a gente trabalhou com a URL .art.br, porque a gente não tinha o .com.br. Hoje a gente tem .com, .com.br, .art.br, mas demorou para a gente conseguir todos. Então é bluebossa.com.br, que é o nosso site. O nosso Instagram está sempre ali atualizado, com cases novos, premiações, né? A gente recebeu recentemente alguns prêmios aí pela ABCcom. Todos recebemos. Uma mesa de premiados. Uma mesa de premiados. E o WhatsApp, né? Também é um contato direto, mas tem também, né, nas redes, mas... No Instagram você tá como? No Instagram, meu Instagram, a Blue Bossa como Blue Bossa Design. Tá. E eu como Evandro Martins C, acho, se eu não me engano. Mas se eu procurar Evandro Martins lá, que as pessoas me acham. Vê alguém correndo assim, numa montanha? Numa montanha, tá fácil de identificar, né? Pois é. Bom, pessoal, podem acompanhar nosso podcast Fogueira do Marketing no YouTube e no Spotify. Também deixaremos cortes nos nossos Instagrams. O meu é @mktcomresultado. @ZFini Conteúdos, e também dá para acompanhar pela Vesa TV e pelo portal da ABCcom. Então, curtem, compartilhem e nos ajudem a chegar em mais pessoas. E para quem quiser sugerir pautas, críticas, sugestões, temos o nosso e-mail fogueiradomarketing@gmail.com. Até mais. Até, gente. Tchau, até mais.